Recentemente tivemos o lançamento da polêmica trilogia de Batman Arkham, o fenômeno indie Outer Wilds também chegando ao Nintendo Switch, atualizações importantes para Pokémon Scarlet Violet e também para Fortnite, além do lançamento 1.0 de Disney Dreamlight Valley. Levamos algum tempo, mas conseguimos jogar tudo isso para vocês e chegou a hora de avaliar esses jogos. Fora o jogo gratuito Palia e surpresas como Make Way e Born of Bread, que se mostrou um dos jogos mais bonitos do Nintendo Switch. Cara, dezembro de 2023 foi um mês agitado e só agora podemos parar e trazer o nosso veredito oficial para os 16 jogos que tivemos a oportunidade de jogar e passar um bom tempo com eles para poder avaliar para vocês e informar o que vale a pena e o que não está valendo. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E essa é a nossa série de análises mensais aqui no canal. Se você quer acompanhar o que teve de bom para Nintendo Switch, assim como ser avisado sobre os problemas de algum lançamento do console, de repente aquele jogo que você estava querendo comprar e não tinha certeza se tinha uma boa performance no Switch, ou se o conteúdo estava valendo seu preço, já clica no botãozinho branco aí para se inscrever no canal e ver a animaçãozinha maneira, ative o sininho de notificações para não perderem os vídeos de tier list aqui no canal e deixe seu like para curtir um vídeo repleto de conteúdo para vocês. Então vamos nessa! Antes da gente começar, uma dica: se você quer comprar um Nintendo Switch ou um jogo, ou um desses jogos aqui, você pode simplesmente me perguntar onde é que ele tá mais barato. O grupo de WhatsApp está aqui na descrição, onde eu dou dicas, ajudo todo mundo que tá precisando e indico jogos em promoção para você nunca precisar pagar caro. Quer comprar, mas não sabe aonde? É só perguntar pra gente, ou então checar o site nintendobarato.com.br, que é o site da minha equipe que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil para o Nintendo Switch e tem indicações também dos micro SD cards, os jogos corretos e mais adequados e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria feita manualmente e a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta para você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. Vamos começar como sempre com as avaliações dos principais lançamentos da Nintendo, que em dezembro foi uma DLC muito esperada. Tá na hora de avaliar para vocês Pokémon Scarlet Violet The Hidden Treasures of Area Zero DLC. The Hidden Treasure of Area Zero é o nome dado ao conjunto de duas expansões para Pokémon Scarlet Violet. A primeira expansão foi a The Teal Mask, que foi lançada no meio do ano, e a segunda expansão é essa que foi lançada em dezembro, chamada The Indigo Disc. Como ambas são parte 1 e parte 2, e essa parte 2 foi lançada em dezembro, vale a pena a gente comentar agora ela como um todo. Então se você estava em dúvida sobre a DLC, eu vou comentar sobre o pacote inteiro, agora que ele já está completo dentro do jogo. A DLC de Scarlet Violet adiciona muito mais conteúdo para o jogo base, com duas novas regiões, duas levas de novos Pokémon, um novo enredo e muitas batalhas. E batalhas boas e algumas vezes realmente desafiadoras, o que é algo importante a se considerar e é o foco da segunda parte da DLC. A primeira parte da DLC ela é muito fácil. A segunda parte da DLC ela é realmente mais hardcore. E isso acontece porque a primeira parte da DLC ela é feita para ser parte da história principal normal do jogo. É como se a Pokémon Company já esperasse que você fosse comprar o jogo junto com a DLC e fazer essa missão da The Teal Mask como se fosse um dos treasure hunts do jogo principal. Pra quem não tá ligado, o Pokémon Scarlet Violet tem 3 caças aos tesouros, digamos assim, né, que são 3 missões principais e essa é uma 4ª missão principal. Mas como ela é acessível meio que já do início do jogo, sem você precisar ter zerado, os desafios não são tão difíceis assim e diferente do resto do jogo, é uma história meio linear. Eu acho que a história da primeira parte da DLC e a experiência com ela é muito mais legal se você jogar dessa forma do que se você jogar depois de já ter zerado o jogo, por 2 motivos. Primeiro, ela vai ser muito fácil pra você e segundo, o jogo inteiro de Pokémon Scarlet Violet, a graça é você fazer as missões em qualquer ordem. Só que a The Teal Mask não, ela é uma missão linear, você vai do ponto A até o ponto B, vai seguindo uma historinha e eu particularmente achei que a primeira parte da DLC foi um downgrade, sem contar na parte técnica que ficou muito tenebrosa. Se a gente já criticou muito a parte técnica de Pokémon Scarlet Violet, na DLC eles tentaram melhorar os
gráficos, e com isso acabou fazendo com que o jogo ficasse com uma performance ainda pior. No entanto, pensando no pacote como um todo, e pensando exclusivamente no conteúdo, para aquelas pessoas que gostam do jogo base e não se importam com a parte técnica e se divertiram com Pokémon, reparem, vocês já estão avisados dos problemas técnicos, mas existe uma boa parte das pessoas que gosta muito de jogar Pokémon Scarlet e Violet, apesar, cara, do jogo ser meio travadinho, ter os gráficos meio esquisitos, meio feios, e eu sou uma dessas pessoas, então estou informando sobre os problemas, mas dá pra se divertir com elas, beleza? Feita a ressalva? Todo esse conteúdo novo, cara, é bastante extenso e pode ser válido e muito útil para aprimorar a experiência e principalmente a inclusão de uma habilidade onde a gente pode controlar os Pokémon na segunda parte da DLC, que é a The Indigo Disc, que você só pode acessar depois de você já ter zerado o jogo, se tornou assim um game changer, uma nova forma ali de você explorar aquele mundo. Controlar os Pokémon diretamente aqui não foi algo tão aprofundado, é mais um teste ali realizado, mas é algo que a gente precisava nessa DLC para aquela surpresa boa e que com certeza, se não voltar nos jogos futuros, o pessoal vai sentir falta, porque foi uma feature muito legal, cara. Cada Pokémon tem um jeito diferente de andar, a gente pode batalhar, é bem legal. Então assim, em termos de conteúdo e proveito desse conteúdo, somando a parte 1 e a parte 2 da DLC, eu acho que ficou bem extenso, tem bastante conteúdo aqui. E a The Indigo Disc também, cara, tem missões bem legais, diferente da primeira parte, ela não é linear, você tem várias missões que você pode concluir ali na The Indigo Disc. É a minha parte favorita, eu acho que é a melhor parte aqui dessa DLC, tem todo um complexo de cavernas dentro das montanhas para você explorar. Os personagens são mais interessantes aqui e as batalhas realmente são desafiadoras, ou seja, você precisa utilizar estratégia, principalmente nos desafios finais ali da nova batalha com a Liga Pokémon. Então assim, como eu falei, se você gostou muito do jogo base, a DLC vai adicionar muita diversão ali para sua experiência, né? Nisso, cara, em termos de conteúdo, a Pokémon Company não costuma muito errar. No entanto, como eu falei, a DLC carrega o mesmo problema do jogo base, que são os problemas técnicos do jogo, alguns bugs, principalmente bugs visuais, né? E por mais que o conteúdo seja bom, essa DLC passa uma triste mensagem de que não vai rolar. O jogo ele vai morrer com os problemas que ele tem. A Pokémon Company não deve consertar esses problemas, o que é uma pena, cara, porque é muito legal. E como o mapa da segunda parte da DLC é bem grande, você sobe montanhas muito altas e você finalmente pode voar de forma livre, cara, com os seus Pokémon lendário, que é uma feature muito legal que a gente ganha também. A gente vê as coisas de muito de cima, a gente vê muito cenário, e aí fica ainda mais evidente os problemas técnicos, sabe? E o preço da DLC também é bem salgada, cara, porque mesmo adicionando muito conteúdo, o jogo base somado ao preço da DLC salta para R$475 para se ter todo o conteúdo de Pokémon Scarlet e Violet, tá? O preço da DLC sozinho é de R$175. Mas vamos lá, quem que deve gostar dessa DLC? Quem gostou do jogo base e quer mais do jogo base vai gostar como eu gostei. Agora, quem que não vai gostar? De fato, quem se incomodou com o jogo base, queria ver algo na DLC que fizesse o jogo se transformar ou melhorar muito os termos técnicos ali, não tem nada aqui dessa forma. Ele é uma adição que tem coisas legais, novidades legais, você pode controlar os Pokémon, você pode voar com os seus lendários, e tudo isso é muito legal e vai adicionar bastante na experiência de quem já gostou do jogo, mas não vai transformar para quem não gostou, tá bom? E é por essas e por outras que, em termos de preço versus a qualidade, eu avalio que ele está caro, mas como tem muito conteúdo, um conteúdo que você pode passar ali dezenas de horas, eu não acho que está muito caro, tá bom? Tem bastante conteúdo de qualidade de Pokémon aqui. A nota da performance vai para 2 de 5, porque é uma performance que não é bacana, algumas pessoas vão dropar o jogo por causa da performance, mas é jogável, totalmente jogável. Diferente de alguns jogos ali que a performance é tão ruim que realmente não dá, tá? Os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards, vão para melhor DLC. Lembrando que são pré-indicações, não significa que serão indicadas, a gente só vai descobrir isso no final do ano, tá bom? E após as avaliações técnicas, eu trago para vocês agora a tier da experiência geral que a gente teve com as duas partes da DLC de Pokémon Scarlet e Violet, e a tier é A+, um A com estrelinha aqui. The Hidden Treasure of Area Zero conseguiu trazer conteúdo bom o suficiente para ser uma expansão relevante para os jogadores de Scarlet e Violet, e apesar de não ser nenhum marco na franquia, é bom o suficiente para ser jogado. Eu quero ressaltar aqui que eu particularmente gosto muito da experiência de Pokémon Scarlet e Violet. Quem assistiu a nossa análise completa do jogo base sabe que pra mim foi uma das melhores jornadas Pokémon que eu já tive, cara. E como a DLC aumenta e melhora isso, apesar dos problemas que eu deixo muito bem informado
decepcionado, porque eu sei que tem pessoas que não vão gostar disso e que não vão aguentar jogar com esses problemas, cara. Eu gostei muito e eu sei que muitos de vocês vão gostar também. É uma jornada que, na minha opinião, vale a pena ser jogado, e aí vai de cada um saber se esse preço caro é um preço que vale a pena pra vocês ou não. Agora, meus amigos, falando de problemas técnicos, tá na hora de avaliar pra vocês a trilogia de Batman Arkham no Nintendo Switch. Essa é uma coletânea bem divisiva. Alguns vão olhar para o porte problemático de Arkham Knight, que é o jogo mais recente da série e que sim, cara, tem uma performance bem complicada no Nintendo Switch, e achar que toda a coletânea deve ser jogada no limbo. Aí vão ter alguns jogadores que vão enxergar Arkham City e Arkham Asylum como ótimas adições para o Nintendo Switch, e aí considerar que ganharam de brinde, entre aspas aqui, um Arkham Knight duvidoso. E por fim, outras pessoas vão se alegrar com os três, incluindo o Arkham Knight, que apesar de estar ruim, com uma performance ruim, não está tão problemático ao ponto de ser injogável ou se candidatar ao posto de pior port do Nintendo Switch. E lembrando, esse é um jogo muito bom. Então, assim como acontece com Pokémon, cara, as pessoas vão querer ter essa experiência muito boa jogando no Nintendo Switch em modo portátil, apesar da queda brusca de performance e nesse caso especificamente, principalmente ali no Batman Arkham Knight. A trilogia Arkham é ainda hoje um marco nos jogos de herói, com seu combate responsivo e os seus trechos de momento Batman, seja andando na escuridão, sendo frio e poderoso. Cara, é uma trilogia que capturou o espírito do herói e transformou em gameplay. De fato, cara, mesmo o Batman Arkham Asylum, que é o mais antigo, ainda é um jogo muito bom e facilmente recomendável nos dias de hoje. É compreensível a revolta dos jogadores por conta da situação do Batman Arkham Knight, mas não dá pra cair no erro de ignorar toda essa coletânea por causa dele, e muitos também vão acusar o alto preço, que de fato é alto mesmo. Porém, em menos de 2 meses de lançado, quando a gente estava gravando esse vídeo, o jogo já teve 2 promoções de preço para R$180. Lembrando que o preço original é 300. Então, fica claro que é uma coletânea que vai ter redução no valor até chegar no que você está interessado e que estaria disposto a pagar. Lembrando, é só entrar nos grupos de promoção do nintendobarato.com.br. Por fim, cara, a gente está falando de 3 jogos em português, o que é sempre ótimo. Eu vou falar agora um pouquinho sobre cada um dos jogos, começando por Batman Arkham Asylum. O jogo tem um sistema de combate fluido e bastante intuitivo que permite que a gente se sinta bem poderoso com o Batman. Os controles são meio que uma combinação de ataques, defesas, contra-ataques que vão fluindo bastante de maneira bem suave. O design das fases e a exploração do jogo também é bem legal, cara. Tem um ambiente aberto para exploração, cheio de segredos, referências no universo do Batman. Os personagens também são legais, a história do jogo é envolvente, né? Tem umas reviravoltas ali, tem muitos dos icônicos vilões ali de Batman, cada um com suas personalidades e desafios únicos ali na hora da batalha. E a jogabilidade furtiva do jogo é muito legal, cara. Ele equilibra bem as cenas de ação com as sequências de stealth, né, onde o Batman pode usar os ambientes e habilidades ali pra neutralizar os inimigos sem ser detectado. Mas, cara, o jogo ele pode ser um pouco repetitivo às vezes, com seus combates ali, os inimigos eles são meio parecidos, a estratégia de combate ela não muda muito ao longo do jogo. Os desafios de enigma do Charada, cara, não são tão legais assim, eu acho que pode desviar um pouquinho a atenção do enredo principal. O mapa às vezes pode ser confuso e não tão intuitivo para todos os jogadores. Os gráficos estão datados, né? Depende da sua perspectiva ali, mas para quem tá acostumado com padrões mais altos e mais recentes, cara, os gráficos parecem bem datados, como vocês estão vendo aí, né? E tem pouca variedade de chefes no jogo. Mas de modo geral é um jogo muito maneiro. Agora falando sobre Batman Arkham City, cara, esse aqui melhorou tudo em Batman Arkham Asylum. Se você gostar do primeiro, você vai gostar desse aqui. O mundo aberto dele é mais expansivo, tem uma área maior. A história também é mais complexa, ela continua a narrativa muito boa, com os personagens bem densos assim, uma trama ainda melhor. Ele melhora o combate, né, uma coisa que não mudava tanto assim no jogo base. Esse aqui tem todo um sistema novo de habilidades, de furtividade, a ação fica mais dinâmica também por causa disso. Tem uma variedade maior de vilões, o que era um problema no jogo anterior, mas ele mantém os probleminhas ali do mapa, que às vezes ficam meio difícil de navegar, encontrar onde que estão os objetivos e as missões. E é basicamente só isso, cara. O jogo é melhor do que o primeiro, é uma baita de uma experiência
experiência. E aí, por fim, cara, falando sobre o Batman Arkham Knight, ele expande ainda mais o mundo aberto, com muito mais áreas para exploração. E agora a gente tem o Batmóvel, que é muito legal, tem uma nova dinâmica do jogo ali, que pode ser usada tanto no transporte quanto também para combate, o que é muito da hora. A história também continua sendo muito boa, bem forte, com reviravoltas e tudo mais. E se o sistema de combate era bom nos jogos anteriores, cara, esse aqui foi melhorado ainda mais. Mas ele não é um jogo tão redondinho quanto o Batman Arkham City, cara. O Batmóvel, que é muito legal, os desenvolvedores usaram meio que demais, assim. Parece que ficou meio forçado em algumas partes do jogo. Tem muito mais problemas técnicos dos outros jogos, né? A versão do Switch é bem problemática, com muitos bugs e problemas de desempenho. As missões, elas são um pouco repetitivas, até por causa dessa questão aí do Batmóvel. E mais uma vez, cara, é um mundo maior ainda e eles não conseguiram arrumar o mapa, cara. Às vezes pode ser meio complicado andar pelo jogo ali naquele mundo aberto, o que pode sim frustrar alguns jogadores, tá bom? Agora sobre a Batman Arkham Trilogy como um todo, cara, quem que deve gostar? Cara, quem curte os jogos de ação com stealth, exploração e uma ambientação sombria, realista, principalmente no terceiro jogo, que é de mundo aberto, tá? Agora, quem não vai gostar é quem espera algum tipo de edição definitiva ou a melhor versão desses jogos disponíveis atualmente da trilogia. Não é bem o caso, cara. É uma versão pra Nintendo Switch que você pode jogar em modo portátil e que é muito bacana, mas não é essa a edição definitiva não, tá bom? Em termos de preço versus a qualidade, o preço cheio dele, mais uma vez, a gente considera caro, tá? Porém, com promoções frequentes, ele pode ficar bem interessante. A performance no Nintendo Switch, dando uma nota aqui como um todo pra trilogia, vai ganhar nota 3 de 5, tá bom? Sendo a última parte ali do Batman Arkham Knight o que mais tá tirando ali as pontuações de performance. E as pré-indicações para o Coelho Awards, né? Os pontos de destaque do jogo vão para melhor coletânea. E a tier da experiência geral que a gente teve com o jogo é tier A. Agora, galera, mostrando que dá sim pra fazer ótimos gráficos no Nintendo Switch, cara. E olha que é um estúdio indie. Tá na hora de avaliar pra vocês o aguardadíssimo Outer Wilds. Galera, Outer Wilds é um daqueles jogos que em uma rodinha sempre vai ter alguém clamando que é um dos melhores jogos que eles já jogaram na vida, um dos melhores jogos indies que ele já viu. Isso porque ele tem inúmeras qualidades e elas realmente são acentuadas, ou seja, os cenários do jogo, por exemplo, não são bons de maneiro. Eles são incríveis, cara. A fotografia do jogo é uma das melhores coisas que você vai ver em um console, principalmente em um console como o Switch. E o próprio conceito do jogo é um daqueles de se tornar instantaneamente um jogo cult, sabe? Mas será que ele pode ser considerado um jogo de elite mesmo? Vamos lá para a parte um pouquinho polêmica. Outer Wilds é um jogo sobre um explorador do universo que quer descobrir segredos sobre ele e sobre uma civilização antiga. Cada planeta é como uma fase e você pode simplesmente pegar sua nave e dirigir até lá. E só isso, cara, já é altamente empolgante para muita gente. Aí na história do jogo, cara, você acaba sendo alvo de um efeito místico que quando você morre, você volta no tempo para antes dessa decolagem. E esse poder, entre aspas, vai ser a chave para finalmente a exploração ser bem sucedida, já que os planetas têm inúmeros perigos, como uma tempestade de furacões ou uma caverna que vai enchendo de areia por completo. E é assim também que ele introduz essa mecânica de roguelike dele, né? E de uma forma muito inteligente mesmo. Você pega, vai navegando, chega até os planetas, aí você morre e você tem esse poder de voltar até o momento antes de você pegar essa viagem. Aí você pode fazer essa viagem novamente, se aprimorar, melhorar as coisas ou ir para outro lugar. Outer Wilds, cara, é simplesmente genial. Ele é lindo no Nintendo Switch, ele é artisticamente um jogo ímpar e um jogo de espaço sideral realmente marcante. No entanto, cara, bom, é agora que vem as críticas, né? Outer Wilds é também um daqueles jogos que se perde um pouco na genialidade. Um exemplo claro é o efeito de volta no tempo. Você volta para o planeta onde você recebeu o poder, que é o seu planeta. Ok, isso faz sentido, mas também quer dizer que se você morre no fim de uma missão, você precisa voltar tudo de novo, o que inclui até mesmo a viagem até o planeta que você tava, sabe? Outro ponto divisivo do jogo é que a física dele é tão levada a sério que os caras querem criar efeitos gravitacionais mirabolantes e dá pra ver que eles se esforçaram pra essa física também ser algo extraordinário, mas diversas vezes você sente que o controle ficou pior. Tem vezes que você morre porque rolou um efeito maluco no planeta que você tá. E novamente, cara, isso faz sentido, porque eles estavam querendo deixar a física correta, mas ao mesmo tempo isso é um videogame, sabe? Meio que em termos de gameplay, nem sempre isso funciona tão bem pra fazer ficar mais divertido. E cara, faz sentido
sentido, é uma viagem por diversos planetas e é claro que não vão ter todos os planetas a mesma física, os mesmos efeitos climáticos, essas coisas. Mas como eu falei, acontece que às vezes isso é mais chato do que legal, tá? Mas eu quero deixar claro que isso também pode ser um ponto positivo do jogo, tá? E por último, outra coisa que faz sentido é o fato do jogo não te dar instrução nenhuma. É você indo pro espaço descobrir. Não tem quem te fale o que você tem que fazer. Só que o jogo realmente leva isso muito ao pé da letra. E aí você chega num planeta e você não sabe o que tem que fazer. Se o que você fez tá certo, se tem alguma ordem naquilo, se isso, se aquilo, você fica totalmente perdido. E mais uma vez, cara, isso pode ser um ponto positivo, mas às vezes também é um ponto meio negativo, por isso que fica meio divisivo. Resumindo, cara, Outer Wilds tem características fortes que podem encantar ou podem espantar. E aqui eu me refiro aos jogadores, tá? Ele é um jogo que, sabendo o que e como fazer, é rápido pra caramba, mas que pede paciência até você compreender e aceitar as suas barreiras. Tem muita personalidade esse jogo, tá? E é sem dúvida um jogo muito bem feito, mas que mesmo assim, ele pode perder jogadores por ser meio autoral demais. O que mais uma vez eu vou falar, isso pode ser um maravilhoso ponto positivo, cara. Isso vai depender do jogador, mas aqui na nossa experiência foi mais ou menos tendendo pro problema, tá bom? Talvez vai lembrar aí para algumas pessoas como foi com Death Stranding, por exemplo, nessa questão de que ele tem decisões divisivas e é aceite ou deixe, tá ligado? Bom, quem que deve aceitar, quem que deve gostar do jogo é quem quer se sentir um explorador no espaço em um puzzle adventure curioso e quer se jogar mesmo nessa experiência. Agora, quem não vai gostar é quem prefere coisas mais práticas e instrutivas e não quer se dedicar tanto assim a um game, só quer uma experiência mais rapidinha ali para poder se distrair, tá? Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo. Ele custa R$100 ali, é um jogo que está em português, tem um bom conteúdo e a performance dele no Nintendo Switch tá excelente, cara. Performance 5 de 5 mesmo, é um jogo lindo. E os pontos de destaque dele, ou seja, as pré-indicações pro Coelho Awards vão para melhor trilha sonora, performance musical, criatividade e inovação, um novo universo, desempenho gráfico, direção de arte, ambientação, fotografia, forma de narrativa, melhor puzzle e aventura. E a tier da experiência geral que tivemos com Outer Wilds no Nintendo Switch é tier A+. E vocês vão ver aqui nos comentários muitas pessoas dizendo, pô, Coelho, pra mim esse jogo é um tier S, ou até mesmo é um tier S+, um das elites aqui do Nintendo Switch. Não duvide dessas pessoas, cara. Porém, o jogo ele acaba tendo essa aclamação parcial em vez de universal, porque realmente não é todo mundo que vai gostar de todas as ideias que ele tem. É um jogo bem diferente, bem disruptivo, vale a pena testar e essa foi a experiência que a gente teve aqui. E depois eu quero saber aqui nos comentários qual foi a experiência de vocês, beleza? E agora, meus amigos, a Square Enix chegou com o Nintendo Switch em dezembro com um novo Dragon Quest. Tá na hora de avaliar pra vocês Dragon Quest Monsters: The Dark Prince. Dragon Quest Monsters é uma série muito querida por alguns fãs mais hardcores da série Dragon Quest, né? E agora a gente tem, enfim, um novo jogo que vai certamente agradar muitos desses fãs. Bom, e meio que só esses fãs, né? O jogo ele tem pelo menos o mínimo em tudo que se espera de um RPG Cat Monsters. Várias criaturas para capturar, gerenciamento do time mesclando habilidades e fraquezas versus vantagens e exploração, tá tudo lá. Mas nada é realmente impactante no jogo. O gráfico é bom, o loop de captura e evolução dos monstros é muito bom. O jogo ele é bonito no modo portátil do Nintendo Switch. Os personagens eles têm o seu carisma, claro, é Dragon Quest. É um jogo bem divertido, mas ele não é divertido ao ponto de se tornar um destaque, independente se você é fã de Dragon Quest ou não. A trilha sonora é novamente a mesmíssima coleção de temas clássicos utilizados em trocentos jogos, cara. E a história do jogo é meio fraca. Diversas características do jogo também você olha e se pergunta, pô, Square Enix, pra que isso? E o valor do jogo, mano, o preço dele é altíssimo. E diferente de um Batman da Warner, a gente tá falando da Square Enix. Esse jogo não vai cair de preço ao ponto da gente ver ele por R$100 ou menos. Lembrando que ele custa ali R$300 na eShop do Brasil ou 270 se você pegar ali na eShop do Chile, tá? Resumindo, quem que deve gostar de Dragon Quest Monsters: The Dark Prince? São os fãs de Dragon Quest mesmo, ou fãs de Pokémon, ou especificamente fãs de Dragon Quest Monsters. Agora, quem não vai gostar, eu acho que são os demais jogadores. Assim, não gostar é meio forte demais, tá? O jogo ele é bom, mas é que ele não impressiona, e quem não tem algum apelo, ou algum apego assim
assim por esse gênero, gosta especificamente desse tipo de jogo, cara, eu acho que não vai enxergar nesse game R$300 muito bem gastos, né? Mas se tiver, eu acho que vai sim. Em termos de preço versus a qualidade, eu avalio aqui que é muito caro, tá? Mas pelo menos a performance do Nintendo Switch tem uma nota máxima de 5 de 5 também. E a tier da experiência geral que a gente teve com Dragon Quest Monsters The Dark Prince é tier B+, um B com estrelinha aí pra esse game. E agora, galera, bora falar de dois jogos que já estavam disponíveis há bastante tempo antes de dezembro, né, que são as avaliações que eu tô trazendo pra vocês aqui hoje. Só que em dezembro tiveram atualizações que realmente transformaram e mudaram o jogo pra sempre. Tá na hora de avaliar pra vocês Fortnite pra Nintendo Switch com todas as suas atualizações de conteúdo até final de 2023. Galera, Fortnite surgiu como um Battle Royale ótimo e gratuito. E ele se manteve como o principal Battle Royale por muitos anos. Mas em dezembro, cara, isso mudou. Agora Fortnite, ele não é só um Battle Royale. Ele é basicamente uma grande central de jogos, dentre oficiais e também feitos por fãs. É praticamente como se Fortnite tivesse se tornado um Roblox com muito mais opções e com gráficos melhores. Meus amigos, se vocês jogaram Fortnite lá em 2018, 2019, e aí vocês pararam, voltem, vocês perderam muita coisa, cara. O grande destaque dessa atualização vai para os novos modos oficiais de corrida, que é o Rocket Racing, o novo modo musical, que é o Fortnite Festival, que é tipo o Guitar Hero de Fortnite, e o novo modo Sandbox, cara, que é tipo o Minecraft de Fortnite agora, que é o Lego Fortnite. E todos esses jogos, cara, são bons. E eu digo jogos, cara, porque a gente tá falando aqui que são modos de jogo, mas são basicamente jogos completos, cara, simplesmente isso. Todos eles compartilham a mesma física, as mesmas skins de Fortnite, e tá todo mundo na mesma central podendo trocar de um pro outro. É uma unificação de tanto conteúdo diversificado que a realidade que é hoje é que não existe motivo para não se ter Fortnite baixado no seu Nintendo Switch. Tá, exceto pela falta de espaço no cartão de memória, né? E isso também resolve entrando nos grupos de promoção do nintendobarato.com.br para poder pegar um microSD card baratinho. Mas voltando aqui, como se tudo isso, cara, já não fosse revolucionário para Fortnite, o modo tradicional do Battle Royale também recebeu uma grande melhoria na versão de Nintendo Switch. Se vocês já tinham ouvido falar aí no passado, cara, que Fortnite rodava mal no Switch, que ele era muito feio e etc. Cara, isso mudou muito. Ele recebeu essa melhoria gigantesca e os gráficos estão muito melhores do que eles eram, cara. Os novos modos de jogo, apesar de serem jogos completos, eles ainda são um pouco crus, sim, e de certa forma experimentais. Mas a esse ponto, cara, alguém ainda duvida da Epic Games? Se eles pegaram um jogo de mata-mata resta 1, né, que é um Battle Royale, e transformaram em um dos pilares dos games, é certo que os 3 novos modos, que agora são um pouquinho crus, vão se tornar melhores com o tempo. Chega a ser assustador o tanto de coisa disponível em um mesmo software e de graça, e em português, e com crossplay para jogar com qualquer outro jogador de qualquer outros videogames, e com um suporte incrível que não para de crescer. Quem que deve gostar, cara, de Fortnite? Atualmente, eu acho que quem gosta de jogo de tiro, ou de jogo de corrida, ou de sobrevivência, ou musical, ou de criação, seja a pessoa que cria os jogos, ou a pessoa que usufrui das criações dos outros. Basicamente todo mundo, cara, tem algo aqui pra todo mundo. E quem não vai gostar, eu acho que, bom, são jogadores offline, né? Tá aí um grupo que ainda tá de fora de aproveitar Fortnite. A performance dele no Nintendo Switch vai ganhar nota 4 de 5, apesar de ter melhorado muito, ainda é meio esquisitinho às vezes, nem tão bonito, né? Mas tá muito melhor. Os pontos de destaque, cara, ou seja, as pré-indicações do Coelho Awards vão para conteúdo pós-lançamento. E a tier da experiência geral que tivemos com as novas atualizações de Fortnite é tier S+. É, amigos, tá na hora da gente admitir, Fortnite é um dos melhores softwares baixáveis disponíveis no Nintendo Switch atualmente. E o segundo jogo que foi transformado, né, que recebeu um update em dezembro, é um que finalmente foi lançado oficialmente e saiu do acesso antecipado. Tá na hora de avaliar para vocês agora a versão final e atualizada de Disney Dreamlight Valley no Nintendo Switch. You'll begin your adventure by creating your avatar. There are tons of options to pick from.
Surgindo sobre a pressão de acabar parecendo apenas um clone de Animal Crossing da Disney, o Disney Dreamlight Valley acabou conquistando os jogadores de Cozy Games e se manteve só alegria. Até o anúncio de que, ao contrário do planejado, o jogo não se tornaria mais gratuito. E agora? O jogo ainda vale a pena sendo pago e deixando de ser um acesso antecipado? Bom, isso eu posso dizer pra vocês que com certeza sim. O problema de avaliar jogos como serviço é que no lançamento, cara, eles não têm tanto conteúdo e a gente não sabe como que vai ser no futuro, né? E não ele apenas já tinha muito conteúdo no lançamento, como a desenvolvedora Gameloft se manteve em um cronograma pontual de a cada 3 meses em média, lançar um novo capítulo com um novo personagem da Disney. O resultado é que hoje Dreamlight Valley está lotado de conteúdo. E é um conteúdo bom, engajante, de qualidade, nostálgico também por trazer os amados personagens da Disney e agora até mesmo multiplayer online cooperativo esse jogo tem. Mas claro, nem tudo é perfeito aqui, tá? Começando pelo fato do jogo não estar em português e pela versão de Nintendo Switch, apesar de ser um jogo bonito, não é tão fluido, né? Ele tem aquelas famosas travadinhas, que não são problema por não ser um jogo de habilidade ou competitivo, mas incomoda. Além de ter especificamente missões chatinhas com critérios totalmente condicionais, tipo, pegue X de uma joia específica, faça isso quando estiver chovendo. Acaba que algumas missões deixam o jogador em uma canseira do jogo às vezes, tá? Mas no fim, o que acaba acontecendo é que todo mundo acaba voltando pro jogo depois de um tempo, porque o jogo é bom, sabe? São centenas de horas de conteúdo pra se jogar por um valor relativamente acessível, cara. O jogo é R$147. E eu me refiro ao valor acessível quando a gente olha pros padrões dos jogos atuais com esse tipo de conteúdo. Isso mudaria com certeza se o jogo se tornasse grátis, tá? E eles tendo que mudar muitas coisas pra incluir um travamento pago. Pra você ter tudo isso de conteúdo, certamente você ia ter que pagar milhares de reais em vez de R$147, que é o que acontece com jogos grátis desse tipo, né? Então a decisão de não tornar o jogo mais gratuito pareceu uma facada nos fãs, mas na real, cara, eu acho que foi o contrário, porque o jogo no acesso antecipado criou uma comunidade forte de fãs que se acostumou com o jogo como ele estava naquele formato. E aí eles não precisaram modificar o game design do jogo ou o balanceamento do jogo para tornar ele grátis, sabe? Às vezes tem jogo que é meio estragado por causa disso. E com sorte não foi isso que aconteceu nesse game aqui. Se você tem um produto bom e se você mudar piora, por que piorar, sabe? Eu acho que foi acertado eles manterem pago e tem muito conteúdo pro valor que eles estão cobrando. Mas quem que deve gostar de Disney Dreamlight Valley? Bom, os jogadores de Cozy Games no geral, mas também os fãs da Disney e da Pixar. Cara, se você gosta de Animal Crossing e você é fã da Disney, você vai gostar desse jogo. Agora, quem não vai gostar é quem sentir falta de algo de ação e relacionamento amoroso. Não é exatamente isso que tem nesse game, sabe? É mais uma parada de decoração, fazer umas missões, viver no mundo ali dos personagens da Disney, esse tipo de coisa. Em termos de preço versus a qualidade do jogo, eu avalio que é um bom preço, tá? E a performance no Nintendo Switch, como eu falei, é boa, mas tem umas travadinhas de vez em quando, vai ganhar nota 4 de 5. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Collie Awards, também ganha para conteúdo pós-lançamento. E a tier da experiência geral que tivemos com Disney Dreamlight Valley, depois de ter sido lançado oficialmente e saído do acesso antecipado, é tier S. After all, a house is just a house until you make it a home. But why stop at your house? You can spend time in all the places you visited and make them your own too. Meus amigos, partindo para a parte 2 agora dos jogos que foram grandes surpresas lançados recentemente pra gente aqui no Nintendo Switch. E no primeiro game, cara, mesmo concordando com a frase que se mudar piora, eu entendo que muitos queriam um jogo desse estilo. E não só estilo, mas também dessa qualidade e ainda mais gratuito. Olha o que vai abrir nossa parte 2 aqui de grandes surpresas. Tá na hora de avaliar pra vocês o jogo Palia. Vindo do novo estúdio Singularity 6, que conta com ex-membros da Blizzard, Epic e Riot Games, Palia é o jogo certo no momento certo, sendo hoje o principal jogo gratuito de fazendinha e Life Simulator em geral. E melhor do que preencher a lacuna desse tipo de jogo, mais grátis, o que ele faz é preencher mesmo o requisito que muitos por aí pedem, ou seja, estar em português. Quer mais? Ele também vem para, enfim, renovar a biblioteca de MMORPGs do Nintendo Switch. Nesse caso aqui, um MMO fazendinha,
Tchan. Bom, MMOs são um dos gêneros mais carentes do console e esse aqui veio para trazer mais uma boa opção. E esse é o principal, cara. Palha é um jogo bom. Se trata de um Life Simulator tradicional nos moldes atuais, ou seja, tem bastante de fazendinha, tem muita interação com os vizinhos, tem caça a animais, sejam mamíferos, peixes ou insetos, tem construção e decoração de casa, é muita coisa para fazer e gratuitamente, cara. Em termos de monetização, até o momento, o foco do jogo tem sido monetizar em roupas e cosméticos, ou vender itens usados em missões, um processo de agilizar o progresso do seu jogo. E quando eu falo de monetização, eu me refiro ao quanto o jogo pede que você gaste dinheiro dentro dele, né? Dinheiro da vida real. E até o momento, cara, o jogo ele tá bem pouco exploratório. O que eu quero dizer? Dá pra jogar o jogo bastante sem gastar, ou pelo menos gastando muito pouco, até pra ajudar os desenvolvedores mesmo de um jogo tão bom quanto esse. E gratuito, né, cara? É bom apoiar os jogos que a gente gosta. Agora, se vai se manter assim, eu acho que sim, mas só o tempo que vai dizer. Palha é ótimo, mas também não dá pra negar que ele sofre um pouco com uma falta de identidade. Não existe um grande motivo pra se jogar Palha em vez de outros grandes jogos como Animal Crossing, Disney Dreamlight Valley e até mesmo Fae Farm, embora esse último seja mais discutível. Enfim, não tem um grande motivo pra jogar Palha, exceto pelo fato dele ser gratuito, né? Esse é o grande chamariz dele. Então assim, é uma boa alternativa pra quem não quer pagar ou pra quem já tá afim de um novo jogo do estilo aqui pra poder jogar. No entanto, cara, esse aqui é mais um jogo como serviço, então é o tempo que vai dizer se esse jogo vai se manter assim, ou seja, vai se manter relevante no gênero, ou se ele é uma promessa passageira que infelizmente desligou seus servidores em pouco tempo, né? Eu acho que não, e eu espero muito que seja o primeiro caso, né? Que o jogo seja um sucesso e continue se mantendo relevante aí no gênero. Os pontos de destaque pra Palha vão para melhor jogo grátis, melhor Life Simulator, progressão, melhor cooperativo e customização. E a tier da experiência geral que a gente teve com o Palha é tier A+, um A com estrelinha aí pra esse game. Não existe tanta diferença de qualidade entre Palha e o Disney Dreamlight Valley, por exemplo, considerando que um é pago e o outro é gratuito. Dá quase pra dizer que é um empate, porém Palha ainda precisa se provar com o tempo, enquanto o Disney Dreamlight Valley é um game que traz atualizações constantes e relevantes já há bastante tempo, né? E no caso de Palha, mesmo sendo um jogo gratuito e estando empatado em qualidade com o Disney Dreamlight Valley, não dá pra deixar ele no Tier S, que é a posição do Disney, só por ele ser gratuito. Ele precisa ser top mesmo, ele precisa se provar, mostrar que os updates vão ser relevantes e frequentes, e é um jogo que precisa ser elite mesmo. E hoje ainda não é o caso de Palha. Vamos ver como é que vai ser daqui a um ano. Agora bora falar de jogos mais simples e que consomem menos tempo também. Tá na hora de avaliar pra vocês essa grande surpresa que foi Make Way. Make Way é um jogo de corrida top-down, que é um subgênero bem carente de jogos bons e que não sejam mesmice, né? Mas com a proposta de ser multiplayer versus, aos moldes de party game mesmo. O jogo ele tem esse nome de Make Way porque ele funciona desse jeito. 2 a 4 jogadores competem para ver qual faz 3.000 pontos primeiro. E dependendo do modo, o número dessa pontuação pode mudar. Aí a pista, ela não existe. Você e os seus companheiros é que vão montar por turnos essa pista. Por isso que Make Way, faça o caminho, entendeu? É um trocadilho com um termo em inglês. Diversas peças são colocadas à disposição e cada jogador escolhe uma. E então colocam sua peça na pista, que tem 4 peças, certo? Beleza, todos correm e quem vencer ganha mais pontos. Se alguém cair ou morrer de alguma outra forma, aí essa pessoa não pontua. Daí uma nova rodada de peças são expostas e cada jogador mais uma vez pega uma e adiciona na pista, que agora tem 8 peças no total. E aí isso se repete, e aí 12 peças, e aí 16 peças, e vai aumentando até um dos 4 jogadores conseguir a pontuação da vitória, que nesse caso desse exemplo é 3.000 pontos primeiro. Interessante, né? Algo diferente nesse gênero, cara, e muito bem-vindo também. Em termos de conteúdo para um jogador, cara, você pode jogar com CPUs também e você possui um passe de batalha. Quanto mais você joga, mais você sobe de nível e mais você desbloqueia novos carros e peças para aparecer no jogo. Ele funciona tipo um passe de batalha, mas não é algo pago com dinheiro de verdade não, tá? É só o funcionamento que eu dei o exemplo que apareceu.
parecido. Existem 4 modos de jogo. Um é o que você customiza as regras como você bem quiser. E os outros 3 são basicamente fácil, médio e difícil. O fácil tem peças mais simples, quase tudo tem uma borda para você não cair no chão, não tem item para os jogadores atirarem uns nos outros igual o Mario Kart e nem obstáculos. Já o difícil é o contrário, quase nada tem borda, tem várias armadilhas nas pistas e obstáculos para todo lado, fazendo a missão de terminar a corrida um desafio por si só. Vale mencionar que o jogo ele conta com o modo online também. E ele roda bem no modo online, embora nem sempre se ache partidas rapidamente. Make Way, galera, é um jogo simples, mas criativo e divertido. Ele surpreende por trazer uma ideia boa para um gênero e um jeito simples de entender como progredir. É só jogar. Em termos de preço versus a qualidade, o valor dele é de R$ 92,00 na eShop do Brasil ou apenas R$ 60,00 na eShop do Chile, o que a gente avalia que é um preço justo, tá? A performance dele no Nintendo Switch ganha nota 4 de 5 e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards, vão para criatividade e inovação, multiplayer versus, mecânicas de gameplay, customização e melhor jogo de corrida e party game. E a tier da experiência geral que tivemos com Make Way é uma tier A. Agora, se o último jogo foi sobre fazer fumaça com o escapamento aqui dos carros, o próximo jogo é sobre purificar o ar cheio de fumaça. Tá na hora de avaliar pra vocês Terra New. Terra New é um jogo de gerenciamento, ou seja, um city builder, só que com uma proposta bem inusitada. Ele é um construtor de floresta, e não apenas florestas, como também de mais habitats naturais. A ideia é pegar um pedaço de terra totalmente consumido e infértil e ir repovoando aquele local para os animais. Inclusive, o último passo de cada fase é eliminar todas as máquinas que você utilizou para restaurar o local e tirar completamente o seu rastro daquele lugar. Algumas mecânicas são um pouco mais complicadas sim do que o normal em jogos City Builders, tá? Ele é um jogo que em algumas vezes vai ser melhor reiniciar aquela fase, porque só depois de muito tempo você se deu conta de que cometeu um erro lá no início e seguiu construindo em cima do erro, e aí chegou em um ponto irreparável. Infelizmente isso acontece nesse jogo, e eu avalio isso como um problema de design mesmo, tá? Mas de modo geral, foi isso que eu consegui encontrar como problema ou contraindicação do jogo, porque de resto é um jogo muito bacana. E olha que isso não necessariamente é um problema para alguns jogadores, porque algumas pessoas gostam dessa sensação de saber que se as suas decisões foram ruins, elas podem sim ter consequências irreparáveis. E mesmo para quem isso for um problema, o jogo ele tem dificuldade customizável, então é tudo uma questão de opção. Os cenários, a arte, cara, é tudo muito bonito em Terra New, o que é essencial, afinal de contas, nada como apreciar as belas paisagens que você criou e um estilo artístico muito lindo, né? Terra New é um ótimo jeito de se criar arte nos videogames do jeito mais puro, na gameplay. Ele ensina uma lição sobre ecologia sem utilizar uma só palavra sequer. Em termos de preço versus qualidade, a gente avalia que o jogo tem um preço justo. A performance dele no Nintendo Switch é 5 de 5. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards, vão para melhor mensagem, criatividade e inovação, estilo artístico e também melhor jogo de gerenciamento. E a tier da experiência geral que tivemos aqui com Terra New, cara, é tier A+. Um A com estrelinha para esse jogo que está em português e tem um valor de R$ 74,00 fora de promoção. Mas se o seu negócio é um city builder de criar cidades mesmo em vez de floresta, tem jogo pra você também. Tá na hora de avaliar SteamWorld Build. SteamWorld Build é um tradicional city builder. Esse jogo ele se passa no universo de SteamWorld, que é justamente um gerenciador e construtor de cidade, um city builder, né? Só que nesse caso aqui, ele é bem tradicional city builder mesmo. Só que o charme dele é de ser uma cidade não convencional, e sim uma cidade steampunk, que pra quem não sabe é um tipo de ficção científica ali baseada em um paradoxo futurista com revolução industrial. A série SteamWorld sempre abordou essa temática de diversas maneiras em vários jogos diferentes, inclusive vários jogos muito bons, cara. Até agora eles não erraram nos games ali dessa série SteamWorld, e o mais recente é o SteamWorld Build. Só que eu tenho uma boa e uma má notícia sobre esse jogo. Na verdade, algo que alguns jogadores vão gostar e outros jogadores não. A boa notícia é que SteamWorld Build é de fato um city builder bem competente e bem característico ao seu tipo de jogo, ou seja, o fato dele ser de uma franquia famosa não fez eles pegarem leve ou tirar a profundidade desse gênero, não. Se trata de um legítimo city builder mesmo. Então se você gosta de
SimCity ou gosta bastante desse gênero, sabe que vai encontrar um jogo bem profundo aqui também. Porém, o outro lado da moeda é que pra quem não tem experiência nenhuma com o gênero e é apenas fã do universo SteamWorld, porque jogou, sei lá, SteamWorld Dig, que é um jogaço também, por ele ser um gerenciador raiz, alguns podem achar complicado. Porque eu não sei quais de vocês nunca jogou esse tipo de jogo, mas ele tem muita coisa pra assimilar ao mesmo tempo. É muita informação. Por exemplo, você constrói casa, daí o morador precisa de água, e aí a água precisa de um reservatório, e o reservatório tá com produtividade baixa por determinado motivo. Tipo assim, não é impossível um leigo jogar, ele é um jogo que tá acessível, ele tá pegando na sua mão ali, mas não é um jogo que dá pra desligar o cérebro e relaxar, sabe? Tipo um cozy game. Ele tá mais próximo de um jogo de estratégia, que você passa o tempo todo pensando em como ampliar uma região habitável, como conseguir mais recursos, esse tipo de coisa, do que um jogo de relaxar. O jogo também faz a boa para as pessoas que querem mergulhar no gênero pela primeira vez. Mesmo não sendo um jogo fácil, apesar de ter ali sim um modo criativo opcional, ele é mais acessível do que boa parte dos jogos desse gênero, só que sem ser muito fácil. Eu diria que ele tá ali em um ótimo meio termo. É uma boa arte, uma progressão gostosa ali, facinho de viciar e você ficar imerso ali, e mesmo não sendo tão bom quanto outros jogos, ele é mais um acerto pro universo SteamWorld. Sim, eu ainda acho que os outros jogos da série, como o SteamWorld Dig, SteamWorld Heist, entre outros, acertam mais ali no seu propósito, mas esse aqui não faz feio e é muito bacana. Em termos de preço versus a qualidade, eu avalio que é um valor caro. Eles realmente estão cobrando pela franquia que eles criaram, tá? Mas os outros games anteriores saíram por preços mais baixos. No Brasil ele tá custando R$160 e no Chile 125. Pelo menos o jogo tá em português, tá? Em termos de performance, ela não é perfeita, mas também não é ruim. Ganha uma nota 4 de 5. E os pontos de destaque do jogo vão pra expansão de um universo, que é o universo de SteamWorld, progressão e melhor jogo de gerenciamento. E a tier da experiência geral que tivemos com SteamWorld Build é tier A. Esse é um jogo muito bom no geral, e ele tem outras dificuldades, incluindo o modo hard, o modo easy, aí sim é um pouco mais tranquilo ali, e também o modo sandbox, que é o modo criativo que você faz o que você quiser sem tempo, sem pressão e sem medo de falhar. Esse sim é o modo easy do easy, né? Vira mais uma construção criativa mesmo. A série SteamWorld, ela não decepciona, embora esse não seja o auge do universo, é com certeza um jogo que está valendo bastante a pena ser jogado. E por fim, galera, nos jogos que foram uma grata surpresa, temos uma grande mesmo, um game que você não vai acreditar nos seus olhos. Tá na hora de avaliar pra vocês Born of Bread. Born of Bread, galera, é um Paper Mario old school-like. O que eu quero dizer é que ele é um RPG de turnos, onde os ataques não são só sobre você escolher o golpe e ficar assistindo. Ele é bem naquela pegada dos Paper Marios antigos e também do Mario RPG, onde você faz ações ali quando você escolhe o seu ataque, sabe? Aquela mecânica de RPG de batalha bem gostosa. Além dele ter uma arte onde os personagens são 2D, mas o cenário é 3D. Tudo com muito bom humor e uma dificuldade bem tranquila. Dentre alguns pontos positivos do jogo estão justamente o seu combate, onde cada golpe te pede algo diferente, tipo, aperte A na hora certa, segure A e solte na hora certa. Outras interações que você tem com o ataque vão para mova o analógico repetidas vezes antes do tempo acabar, para você conseguir dar mais dano. São coisas simples, mas que deixa tudo mais dinâmico e, na verdade, até te deixa curioso para utilizar um personagem novo, uma habilidade nova, explorar mais ali do game, porque você fica na curiosidade de saber qual que vai ser o, entre aspas, minigame presente naquele golpe. Também dá pra elogiar os personagens do jogo, que são ótimos e muito criativos, e também a sua trilha sonora com temas muito bons, embora sinceramente nada absurdo. Eu vou deixar aqui um pedacinho pra vocês ouvirem e terem uma ideia. Maneirinho, né? Bom, galera, mas definitivamente Born of Bread, como vocês viram aí, realmente impressiona nos gráficos. Ou melhor, no seu visual, cara, na arte do jogo. Que jogo lindo! Seja artisticamente, com cenários muito bem trabalhados, iluminação no lugar certo e ótima mescla de 3D com 2D, mas também no gráfico em si mesmo. É extremamente bem definido, muito colorido, limpo, pouquíssimo serrilhado. É facilmente um dos melhores gráficos do Nintendo Switch, cara. Tipo assim, de um jogo que veio do nada, cara.
cara, como assim, mano? E essa junção de ótimo gráfico com arte bem trabalhada deixa você encantado a todo momento. Então, ajuda em tudo, ajuda você a experienciar melhor o jogo. Mas, infelizmente, e é uma pena eu ter que falar isso, não é tudo aclamação, tá? Embora quase sempre o jogo esteja aprovado, de fato, ele não tem muita dificuldade, boa parte das suas mecânicas são rasas, e a história também não é lá essas coisas. E, pô, um RPG, mano, essas coisas são muito importantes. Tem uma mecânica boa, uma dificuldade no ponto, uma história interessante que é o que te move. Ele é um RPG curto e simples, divertido e lindo. Pode não entrar pra lista dos melhores RPGs do console, mas é bom o suficiente pra recomendar a todos que se interessam por ele, e ao menos dizer pra baixar a demo disponível no console. Afinal de contas, demo é gratuito, né? Em termos do preço versus a qualidade do jogo, ele custa R$109, infelizmente não está em inglês, mas ele oferece coisas que eu avalio aqui que o preço é justo, tá? A performance no Nintendo Switch tá lindo, juntamente com os gráficos, performance 5 de 5 aqui. E os pontos de destaque vão para desempenho gráfico, combate, character design, ambientação, direção de arte e art style, e também como melhor RPG. Lembrando, são pré-indicações, não significa que serão indicados para o Coelho Awards 2024, tá bom? E a tier da experiência geral que tivemos com Born of Bread é tier A. Agora, meus amigos, bora entrar aqui na seção do vídeo para falar dos jogos que também valeram a pena, que coletivamente a gente jogou aqui na equipe Coelho no Japão, nem que sejam jogos que vale a pena ficar sabendo para poder evitar. São jogos um pouco mais rápidos, tá na hora de avaliar para vocês agora a Highland Song. Por um lado, cara, Highland Song é genial ao trazer uma progressão horizontal e um jogo vertical. Mas espera aí, Coelho, como é que isso funciona? Calma que eu te explico. Aqui, cara, você não anda para frente e para frente e para frente. Na verdade, a gente encontra pontos para mudar de plano. Então, o que antes era cenário acaba virando nossa tela explorável. Pois é, cara, jogos com ideias novas ou que fazem coisas diferentes são sempre bem-vindos e é algo que a gente sempre gosta de trazer aqui para as tier lists do canal. Por outro lado, cara, esse jogo ele tenta inovar demais na narrativa quebrada em pedaços ao longo da exploração e acaba que você às vezes não entende muita coisa e as coisas que você entende acabam passando não muita vontade de entender mais, né? Esse é o problema, assim, a progressão do jogo não te incentiva tanto assim a continuar jogando. Não significa que a gameplay não é boa, é que o jogo ele perde um pouco a mão ao dar um toque de sobrevivência no game. Por exemplo, as chuvas, que deveriam ter uma mecânica interessante ali, pra você querer sobreviver e tudo mais, acabam sendo incessantes e enjoativas. E aí caminhar longas distâncias só pra conseguir achar um lugar pra dormir que não te prejudica também atrapalha. E achar esses pontos de troca de plano também pode ser meio confuso quando o que te dão é um rabisco de montanha e tudo à sua volta é montanha. Então assim, cara, artisticamente esse jogo é impecável, mas a direção dele precisa melhorar. Já que eu falei da arte, cara, olha, esse jogo é um jogo indie de aventura e exploração. Ele devia ter se mantido nisso, em vez de tentar colocar algumas coisas de sobrevivência, sabe? Essa exploração, ela acontece nessas montanhas de um cenário escocês, e aí o jogador, ele controla esse jovem que viaja pelas Highlands, resolvendo quebra-cabeças e interagindo com o ambiente. O foco dele, ele realmente está na exploração dessa paisagem, na interação com os personagens que tem ali e com os elementos naturais, como eu falei da chuva e tudo mais. E também na imersão dessa cultura e nas histórias da região. A jogabilidade dele é serena, com ênfase bastante na narrativa e na experiência visual e sonora principalmente, né? A jornada que ele proporciona é relaxante e introspectiva. Ele acerta em muitas coisas e foi um jogo muito agradável de jogar. Eu só acho que o que motivou mais é justamente participar dessa jornada relaxante e introspectiva em um ambiente super bonito, com puzzles e explorações legais, mas que o tempo inteiro me lembravam que de repente eu poderia estar investindo meu tempo em algo que fosse um pouquinho mais redondo, sabe? Sem essas partes meio monótonas ou forçadas de sobrevivência e tudo mais. Em termos de preço versus a qualidade, cara, a gente avalia que o preço é caro. Ele custa R$ 94,50. Infelizmente ele não tem português e nem espanhol, ele tem em inglês. A performance dele no Nintendo Switch é perfeita, 5 de 5. E as pré-indicações para o Coelho Awards vão para Art Style e direção de arte, ambientação, trilha sonora, sound design, forma de narrativa, criatividade e inovação e melhor jogo de aventura e plataforma. E a tier da experiência geral que a gente teve com a Highland Song é uma tier A. É um jogo que agrada bastante, porque nas partes que ele acerta, ele realmente acerta. Ele só não é tão redondinho para conseguir um A mais e chegar um pouco além, porque ele acaba se atropelando um pouco em algumas mecânicas. E outro
outro game que eu quero trazer aqui, cara, é pra quem gosta de Vampire Survivors. Tá na hora de avaliar pra vocês 20 Minutes Till Dawn. Como eu falei, cara, pra quem gosta do gênero Rogue Horde Survivor, que é o gênero estabelecido ali por Vampire Survivors, eis aqui o que muitos queriam e finalmente é real. Um jogo no formato Twin Stick Shooter, que são aqueles jogos de tiro vistos de cima, onde um analógico controla o personagem e o outro controla a mira. E dentro desse gênero tão viciante do Vampire Survivors, que mais uma vez se chama Rogue Horde Survivor. 20 Minutes Till Dawn também dá um capricho extra nos visuais, porque ele é um jogo mais bonito e com uma identidade artística, né? E outro ponto legal é que ele tem subchefes mais bem trabalhados. Eu diria que é uma ótima adição a esse subgênero, mas que não consegue ser melhor avaliado por ter poucas habilidades, né? O que gera poucas combinações de builds. E a gente sabe que a graça desses jogos, né, desse gênero, é justamente a repetição. E a gente fica compelido a repetir para descobrir os ataques novos, das builds novas. Então essa é uma parte que ele peca um pouco. E mesmo as builds que tem, cara, não são tão melhoráveis assim quanto o que temos no Vampire Survivors, por exemplo, né? Onde rola fusões e outros elementos que te deixam assustadoramente forte, né? Mas é um jogo simples e divertido. Em termos de preço versus qualidade, cara, a gente avalia que é um bom preço. Ele custa R$20 ali, está em português, mas a performance do Nintendo Switch, cara, a gente vai dar nota 3 de 5 aqui, porque ele tem quedas de frame em hordas grandes, né? E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações do Coelho Awards, vão para melhor Rogue Horde Survivor, que sim, eu acredito que esse ano a gente tenha bons clones o suficiente para ter uma categoria própria, e a tier da experiência geral que tivemos com 20 Minutes Till Dawn é tier B+. Dois jogos um pouco esquisitinhos, começando por um que vocês me perguntaram bastante aqui nos comentários do canal, e é pros fãs de jogos japoneses aí. Tá na hora de avaliar Koumajou Remilia 2 Stranger's Requiem. Esse jogo aqui é fácil de explicar. Ele é um Castlevania de fases, em vez de ser Metroidvania, com um protagonista que voa e chefes que explodem tiros na tela, já que esse game é do universo Bullet Hell de Touhou. É um jogo bem válido, tá? Já que hoje em dia 90% dos jogos estilo Castlevania são Metroidvanias, ou seja, tem um grande mundo explorável, e esse aqui não, ele é bem retrô mesmo, de fase 1 e depois fase 2 e assim por diante, e com uma dificuldade média para difícil, e uma gameplay sólida, tá? Koumajou 2 é um bom jogo que supre uma demanda específica e tá tudo bem. Pelo menos ele se mostra valioso em meio às diversas inspirações na série clássica da Konami. Em termos de preço versus a qualidade, no entanto, a gente avalia como caro. O jogo custa R$150 e ele não está em português, cara, nem em espanhol, só em inglês. A performance do jogo é perfeita, nota 5 de 5. E a tier da experiência geral que tivemos com ele é tier B+. E o segundo jogo é um alerta pra, cara, talvez vocês passarem longe. Tá na hora de avaliar pra vocês Hirilum. Amigos, chegou a hora da parte triste aqui do vídeo, tá? Hirilum é ruim. Simples assim. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Se trata de um jogo de plataforma em primeira pessoa e ele tem como objetivo bater tempos, ou seja, terminar a fase em X minutos e Y segundos. E aí quando você consegue, ele libera outra fase. O problema é que o level design do jogo é confuso pra caramba, a arte dele tem até uma pegada interessante de preto e branco, mas eles não criam um cenário que deixam as coisas meio claras, sabe? As coisas meio que se misturam umas com as outras, a física do jogo é ruim, e num jogo de plataforma, cara, isso é matar o seu próprio jogo, basicamente, né? E por fim, as fases são poucas. Dá pra zerar rápido demais e o desafio pra liberar elas é muito difícil, mano. Sério, resumindo, não vale a pena jogar esse aqui não, tá? Em termos de preço versus a qualidade, ele custa R$50 e a gente avalia que é muito caro. Ele nem tá em português também. Em termos de performance, ele ganha nota 4 de 5 aqui. E a tier da experiência geral que tivemos com o game é tier D+. É um jogo que, cara, foi desaprovado, a gente não recomenda, mas pelo menos ele funciona. E eu digo isso porque a gente já avaliou como D vários jogos aqui no canal que simplesmente não dá nem pra zerar, mano. É tão bugado que você não consegue, tipo, terminar o jogo, ele é quebrado demais. Meus amigos, tá na hora de avaliar agora pra vocês um jogo de plataforma que vale a pena jogar. E esse jogo é Racco Venture.
Galera, Raku Venture vocês devem ter visto rodando aí na internet, porque ele acabou ficando muito famoso. Ele é um bom plataforma 3D de fases, só que com foco em exploração e busca de itens escondidos. Raku é um jogo muito bonito quando a gente lembra que foi feito por uma pessoa. E mesmo no Nintendo Switch, cara, ele tem um visual muito agradável. O level design dele é agradável também. São boas fases e temáticas inseridas nelas. Só que, meu irmão, as fases são dificinhas, tá? É meio difícil esse game, não é um game molezinha, não. Você vai morrer várias vezes, você vai tentar de novo, só que são plataformas justas. Às vezes é meio enfurecedor, mas é justo. Eu particularmente gosto de jogo assim, eu me sinto motivado por isso, tá? Mas para algumas pessoas pode ser um ponto de afastar um pouco do jogo, então tem que deixar isso bem claro, tá? Agora, ainda falando da arte dele, a trilha sonora vai bem na onda de Donkey Kong mesmo e é muito boa. Ouve só um pouquinho. E o jogo tem um lance legal que você pode coletar várias skins do Raku, tem muitas mesmo, e você tem que achar elas por aí na internet, cara, porque tem vários criadores de conteúdo que tem skins homenageadas dentro do jogo e aí você só sabe do código para desbloquear quando você encontra elas. Inclusive tem uma grande honra porque tem uma skin minha do coelho no Japão dentro de Raku Venture, se liga só. É isso aí, cara, como vocês estão vendo, dá para resgatar gratuitamente a skin coelho no Japão utilizando o código COE. Então entra lá no início do jogo, coloca o código COE e garante lá a sua skin minha, beleza? Mas voltando aqui. Apesar de ser um jogo muito divertido e que eu recomendo bastante, cara, ele comete alguns erros na minha opinião. O primeiro é esse que eu falei dele ser muito punitivo. Entenda, não é que ele é muito difícil, ele é punitivo. Você perde muitas moedas ao morrer e isso acaba, para algumas pessoas, tirando a vontade de explorar locais mais afastados, entendeu? E como o level design do jogo é divertido, os mundos são maneiros e ele é um jogo que incentiva a exploração, ter uma mecânica tão punitiva assim, às vezes vai contra esse propósito, né? Pelo menos aqui na nossa experiência. E você acaba ficando com um pouco de medo de explorar esses locais mais afastados para poder pegar as coisas, né? E isso leva a um outro problema que é, apesar de ser um jogo de fases, Raku Venture, ou você acha colecionáveis, ou então você não progride. Então você tem que explorar e você tem que achar esses colecionáveis para conseguir progredir, sabe? E por fim, o jogo por diversas vezes acaba te trollando, com momentos que você passa por um local com dificuldade e ao chegar no fim tem uma surpresa, era para você ter adivinhado que aqui era para vir segurando um item. Então volte tudo, pegue o item e passe de novo por aqui. Dito isso, cara, Raku Venture é definitivamente um jogo de plataforma muito bom. Mas saiba dos defeitos dele antes de jogar para não se frustrar. Assim você entra no jogo já tendo uma noção e sabendo o que esperar para poder se divertir com o que ele tem de bom. Afinal, as qualidades dele são fáceis de se aproveitar, conhecendo assim essas surpresas, né? As pré-indicações que ele leva vão para level design, desempenho gráfico, melhor jogo de plataforma e melhor jogo brasileiro. Esses são os pontos de destaque aí. Em termos de preço versus a qualidade do jogo, a gente avalia que é um preço justo cobrado. São R$50 ali, o jogo está em português, é brasileiro, né? E a performance no Nintendo Switch é ótima, dou nota 5 de 5 aqui. E a tier da experiência geral que tivemos com Raku Venture é tier B+. Um B com estrelinha para esse game brasileiro de muita qualidade feito por apenas um brasileiro. E agora, meus amigos, chegou a hora de finalizar essa tier list com mais um jogo brasileiro. Tá na hora de avaliar para vocês Rava and the Phantom Library. Rava é meio que um Mega Man brasileiro, tá? Ele é um jogo de ação e plataforma com um personagem que atira a curta distância. Mas isso pode mudar de acordo com o tipo de tiro que você equipa. Então tem customização e várias coisas que você pode fazer ali na gameplay para modificar e deixar o jogo bem divertido e variado, tá? Basicamente é um jogo que não faz nada de errado. Pelo contrário, é tudo pelo menos interessante aqui. Por outro lado, ele falta empolgar um pouquinho. Faltam aqueles momentos, como diziam, de tirar o fôlego, sabe? Mesmo nos chefes, que são momentos marcantes nesse tipo de jogo, aqui são batalhas simples, com poucos padrões de ataque e fáceis de contornar. Então se você já é experiente nesse tipo de jogo e consegue um poder boladão lá que tem durante a fase, guardar esse poder, você consegue matar os chefes facinho, facinho. Eu diria que é um jogo que vale a pena jogar, é um jogo legal, e é isso, cara. Nada além disso, nada menos do que isso. Em termos de preço versus a qualidade, no entanto, eu acho que o preço de R$45 poderia ser um pouco menor, na faixa de 30 e pouco. A gente
avalia como um pouco caro, tá? A performance dele vai ganhar nota 5 de 5 aqui. É perfeito, e as pré-indicações vão para melhor jogo brasileiro. E a tier da experiência geral que tivemos com Rava and the Phantom Library é tier B. Um jogo bacana, de plataforma 2D, com elementos de quebra-cabeça, com habilidades únicas de invocação para superar os obstáculos e resolver ali os enigmas, mas que poderia ter tido mais momentos marcantes. Bora partir aqui para nossa tier final e dar uma olhada como é que ficaram depois de 16 jogos, recapitulando aqui a tier de dezembro de 2023 para Nintendo Switch. Vamos lá. Começando pela tier S+, que são os jogos elite do console, cara, realmente do videogame mesmo, tivemos Fortnite. E aí na tier S, dos jogos que foram elite desse ano, tivemos Disney Dreamlight Valley. E aí na tier A+, dos grandes destaques do mês, cara, esses foram Palia, Outer Wilds e Terra New. Na tier A dos jogos que foram destaques do mês, tivemos Make Way, SteamWorld Build, Batman Arkham Trilogy, a Highland Song, Born of Bread e Hidden Treasures of Área Zero DLC de Pokémon. Na tier B+, de jogos aprovados com folga, tivemos Coma Joe Remilha 2, Dragon Quest Monsters, Raku Venture e 20 Minutes Till Dawn. E na tier B de jogos aprovados, Rava and the Phantom Library. Em dezembro não jogamos nenhum jogo que pegou tier C+, e nem tier C. Mas, infelizmente, na tier D+, de jogos desaprovados, mas que pelo menos funcionam, tivemos Hirilum. E aí, você jogou alguns desses jogos? Deixa pra mim aqui nos comentários. Lembrando, meus amigos, que quando eu falo dos pontos positivos dos jogos, ou seja, os pontos de destaque, né, os pré-indicados, são pré-indicados para o Coelho Awards 2024, tá? Porque a data de corte é novembro. Então no Coelho Awards 2023 contavam os jogos até novembro e o Coelho Awards 2024 vai contar os jogos de dezembro de 2023, ou seja, esses que vocês viram até aqui, até novembro de 2024, beleza? Você gostou de algum jogo que você não conhecia aqui no vídeo? Você quer perguntar algo a mais sobre algum jogo da lista? Bom, a seção de comentários está aí com vocês e eu conto com vocês para poderem adicionar de repente se vocês jogaram algum, e sério, faz muita diferença para mim. Nesse trabalho maravilhoso que a gente faz com muito coração aqui na equipe Coelho no Japão, saber se vocês conheceram algum jogo novo, o que vocês se interessaram, qual jogo que agregou para vocês, que vocês olharam e falaram, pô, que maneiro, cara, não conhecia, vou dar uma olhada nesse game, ou naqueles jogos que vocês viram eu avaliando e falaram, pô, Coelho, não gostei desse aí não. Videogame, cara, é minha paixão, e quando a gente pode compartilhar esse tipo de coisa, eu adoro. Eu leio sempre todos os comentários de vocês, então deixa aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? E ó, não vai embora, porque no final do vídeo a gente vai ter um highlight reel com outros jogos que pareceram bons, mas que a gente não conseguiu jogar para poder confirmar para vocês. Vocês sabem que a missão aqui do canal Coelho no Japão é ajudar vocês a tirarem o melhor proveito do videogame de vocês e deixar vocês os mais bem informados também sobre os assuntos de Nintendo. Então fica aí na parte final do highlight reel para vocês terem todas as informações dos outros jogos maneiros que foram lançados, mas que a gente não trouxe análises aqui. E aí, de repente, se vocês quiserem algum, comenta aqui embaixo que a gente dá um jeito de trazer e fazer uma análise extra, tá bom? Dito isso, meus amigos, como eu sempre digo aqui no canal, sejam gentis com as pessoas, porque é isso que faz a nossa comunidade tão legal assim. Deixa um likezão aí no vídeo se você curtiu, cara. Cada like conta demais para os vídeos chegarem mais longe aí no algoritmo do YouTube. Se você não tá inscrito ainda, clica nesse botãozinho branco, cara. Ele faz uma animação maneira e aí você se torna um inscrito aqui no canal Coelho no Japão e ativa o sininho de notificações também para vocês não perderem outros vídeos maravilhosos como esse aqui, que são um trabalho que eu faço muito carinho aqui, que são tão importantes para a comunidade, cara. Eu não conheço outros veículos que fazem isso, cara, nem sobre Nintendo e nem sobre outros videogames também. E realmente dá muito trabalho, mano. Então, muito obrigado por apreciarem e darem apoio a essa nossa série. Se não fosse por causa desse apoio que vocês dão, a gente não conseguiria fazer isso. Então, tamo junto, muito obrigado. Acompanhem mensalmente aí nas tier lists do canal. E agora eu tenho uma novidade para vocês. Vocês podem entrar lá no canal de cortes do Coelho no Japão. A gente tá conseguindo colocar cada uma das análises individualmente lá no canal agora todos os dias.
Então na hora de você buscar algum jogo, se você escrever o nome do jogo e coelho, assim que a gente tiver todos eles upados, vocês vão conseguir encontrar a análise individual desse jogo no canal de cortes. E é legal também para vocês conhecerem outros vídeos, outros jogos e terem um conteúdo mais fácil de vocês acessarem, tá bom? Então entra lá no canal de cortes Coelho no Japão, já se inscreve lá também e dá uma olhadinha nos outros conteúdos que eu postei por lá também, beleza? Dito isso, meus amigos, antes da gente ir pro highlight final, quero lembrar para vocês entrarem nos canais de promoção, cara. Entra lá no seu WhatsApp, no seu Instagram, no Telegram, onde for mais conveniente para vocês, que é um trabalho que a gente faz para ajudar vocês a nunca mais pagarem mais caro nos jogos de Nintendo, nem na hora de comprar o seu Nintendo Switch. Então, me ajudem a espalhar isso para as pessoas, divulga para as outras pessoas, e se você não tá ainda, entra lá, que é o que sempre acontece com todo mundo. No fim das contas, vocês acabam me agradecendo, porque vocês veem, cara, que realmente dá para pagar muito menos, tá bom? Dito isso, meus amigos, agora sim, eu vou ficando por aqui. Se quiser falar comigo mais de perto, me segue nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Vocês ficam agora com o highlight reel dos outros jogos que são interessantes, que lançaram em dezembro também, a gente não conseguiu cobrir aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!